Paz do Senhor. O texto que eu quero meditar com você está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Irmãos, às vezes há momentos de tanta dificuldade, né? Tanto sofrimento, tanta que a gente às vezes olha assim, meu Deus, será que Deus está aqui mesmo comigo, né? Mas eu estou aqui para dizer a vocês que o Senhor, o nosso Deus, ele também trabalha em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas limitações e em meio às nossas dificuldades. Não só eu digo, mas a palavra do Senhor, ela diz isso, que o Senhor, muitas vezes, ele permite essas situações, esses sofrimentos em nossas vidas para moldar o nosso caráter. Ele tem um propósito, que é para nos moldar para que a gente fique parecido cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? E isso ele vai utilizar desde uma porta de emprego fechada, ele utiliza, por exemplo, pessoas, né, dificuldades nos relacionamentos que a gente enfrenta muitas vezes, ele utiliza. E várias situações, irmãos, que aos nossos olhos é tão difícil, tão árduo passar, mas o nosso Deus nos ensina na sua palavra que é extremamente necessário a gente passar por isso, porque à medida que a gente vai passando pelo sofrimento, Martinho Lutero diz uma frase que é bem interessante, que a gente conhece a Deus por meio de 3 coisas, pela Bíblia, pela oração e pela dor. E é nesse momento de dor que a gente consegue olhar para o nosso Deus, a gente consegue se voltar para o nosso Deus. Ele utiliza esse sofrimento para que a gente se volte para Ele, reconhecendo a sua grandeza, quem Ele é. À medida que a gente conhece quem Deus é, a gente passa a olhar para a gente e ver quem nós somos, como somos totalmente dependentes dEle, né? Então é a gente que passa a orar, a buscar, a ter comunhão com Ele. São nos sofrimentos que Deus muitas vezes ele nos leva ao deserto para falar desse seu tão grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. E o que a gente vê como sofrimento de muitas lágrimas, a gente chora muito, muitas vezes, são nesses momentos que Deus está estreitando nosso crescimento espiritual, Ele está nos moldando, Ele está nos amadurecendo, para que a gente não só seja salvo por Ele, mas que a gente também tenha comunhão com esse Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, e é da vontade dEle, e que a gente tenha comunhão. Né? Jesus ele vai dizer lá em João 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu lembro desse versículo, eu lembro em seguida de comunhão, que é viver uma vida com Deus aqui nesse mundo, né? Jesus ele veio para que Jesus veio para resgatar esse laço, essa comunhão que havia sido perdida, porque o nosso Deus é um Deus santo, né? E o pecado ele faz isso, essa separação de Deus, do nosso Deus com a gente, né? E como diz lá em Romanos 3:23, Paulo vai falar que todos pecamos, né? E a gente foi destituído da presença gloriosa do nosso Deus. Então é essa reflexão, irmãos, que a gente muitas vezes vai passar sim por momentos difíceis e o Senhor nosso Deus, ele vai permitir que a gente passe por isso, que para que a gente cresça espiritualmente, que a gente amadureça como pessoas, como cristãos, e mesmo na nossa juventude, ele tem interesse de usar as nossas vidas para a glória dele. Né? A gente somos feituras dele, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, e é do agrado dele que a gente viva essa vida de comunhão, e a gente só vai poder viver, ter essa experiência muitas vezes passando por esse momento de dor, de conflito, que a gente vai buscar a palavra do Senhor, a gente vai buscar quem é esse Deus, e a gente se depara com isso, né? Que muitas vezes Deus vai usar todas essas nossas dificuldades, vai usar todas essas nossas essa nossa trajetória de vida que a gente teve com o sofrimento, com as dificuldades, para a glória do nome dele,
né? E eu fico maravilhada com esse Deus, é um Deus que continua trabalhando em nós. A palavra de Deus diz que ele faz tanto o querer quanto o efetuar em nossas vidas, né? Então, fiquem na paz, Deus abençoe e uma boa semana.